Amada irmã, amada igreja, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 26 de março de 2018, amados, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda esclarecer o tema que tratamos ontem, sobre Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, o livro da vida, irmão, só quem é escrito no livro, existem outros livros e existe o livro da vida. No livro da vida, as pessoas que estão ali escritas foram pessoas martirizadas, foram pessoas que morreram por amor a Cristo, por amor à palavra, por amor à sua obra. São pessoas, são os mártires, como nós já vimos ontem, e nós vamos ver que existem vários livros. Vejamos bem. E vi os mortos. Vamos em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então foram abertos vários livros. E abriu outro livro, que é o da vida. Então o livro da vida é outro livro, o qual estas pessoas que estão escritas no livro da vida, elas não mais serão julgadas. Aquilo ali só abriu o livro para mostrar as obras destas pessoas, para testificar das obras destas pessoas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e os que eram vestidos de vestes brancas são os vencedores, os que o Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma riscará do livro da vida, porque do livro da vida, uma vez constante do livro da vida, não tem retorno. Essas pessoas já estão salvas, não provarão a segunda morte. Estas pessoas já estão salvas, já estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Então vejamos o 12 de novo, Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, e que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos que estavam escritos no livro da vida, Jesus disse que de maneira nenhuma riscará do livro da vida. E aqueles mortos que estão com vestes brancas são os mártires, são as pessoas que já estão salvas. Então os nomes dela constam do livro da vida. Agora, dos outros livros constam outras pessoas outros mortos a serem julgados. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mateus capítulo 10, versículo 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Portanto, vamos voltar a Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, ou seja, as pessoas que estavam nesses outros livros, a morte, que é a natureza pecaminosa de Satanás e o inferno, foram lançados em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, dos versículos 18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, quando esteve aqueles 3 dias como morto, ele desceu ao inferno, ele pregou os espíritos em prisão, tomou as chaves da morte do inferno, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, tenho as chaves da morte do inferno. Ele pregou os espíritos em prisão, quando a longanimidade de Deus esperava nos tempos de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também por uma verdadeira figura agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potências. E em Colossenses capítulo 2, versículo 15 está escrito: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele desceu ao inferno, ele tomou as chaves da morte do inferno, ele subiu acima de todos os céus, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou na expansão de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles não foi assim mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo destituiu os principados e as potestades de toda a autoridade. Eles foram despojados, eles foram expostos publicamente nas regiões celestes, Satanás e todos os seus demônios, confessando a sua derrota, porque o Senhor Jesus Cristo deles triunfou publicamente, diante dos anjos, diante de Deus, diante dos anjos, diante de tudo, irmão, de todos. Eles foram despojados, eles foram destituídos de toda e qualquer autoridade, de todo e qualquer poder, tanto que também está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vemos, porém, coroado de glória, vemos 2:9, Hebreus 2:9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E Hebreus capítulo 2, versículo 14, também está escrito: visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 está escrito: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Portanto, vamos voltar a Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e de enxofre. E nós já vimos que os que não se encontraram achados no livro da vida estão aqui, ó, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, um reforço daquilo que nós vimos ontem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai,
Muito obrigado por nos trazer uma palavra esclarecedora sobre o livro da vida, sobre que existe tanto o livro da vida, onde as pessoas que ali estão escritas, o Senhor Jesus Cristo jamais riscará o seu nome desse livro da vida, pois são os mártires, são as pessoas que já estão salvas, elas não vão ser julgadas novamente, mas existem outros livros, dos quais aqueles que estão ali escritos nestes outros livros, serão certamente julgados segundo as suas obras. Pai, obrigado por esta palavra, guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém.